Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro de espiritualidade missionária, aqui no Santuário em sua casa. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Ser Igreja em Saída, uma resposta ao apelo de conversão missionária. A igreja não pode ficar fechada em si mesma, voltada apenas para a sua própria organização ou segurança. O Papa Francisco nos convida a uma conversão pastoral, ou seja, a mudar nossa forma de ser igreja, para que ela seja sempre uma igreja em saída, uma igreja pronta a ir ao encontro dos que mais precisam. No Evangelho Gáudio, número 49, ele é incisivo em afirmar: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja doente pelo fechamento, pelo comodismo de se agarrar às próprias seguranças. Lembremos que cada um de nós é chamado a sair ao encontro dos afastados, dos pobres, dos que nunca ouviram falar de Deus. Cada um de nós somos missionários, somos missionárias e temos esta missão. A igreja somos nós, povo de Deus, povo de batizados. A conversão pastoral implica em deixar de ser apenas uma igreja de manutenção para ser uma igreja missionária. O Evangelho Gáudio, no número 25, nos interpela. A igreja deve estar em estado permanente de missão. Mas o que significa essa conversão pastoral? Significa, em primeiro lugar, sair da zona de conforto e ir ao encontro dos que estão afastados. Significa superar uma pastoral de simples manutenção. Significa ser uma igreja que escuta, que acolhe e que caminha com as pessoas, sem impor fardos pesados. Significa abandonar aquela pastoral que nós já estamos fazendo, aqueles grupos que nós já temos na igreja? Não, tudo isso deve continuar, mas nós precisamos ir além, ir buscar a ovelha perdida, né? O texto bíblico que nos ilumina hoje é Lucas 5:4, e diz assim: avançai para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Neste evangelho, Jesus chama Pedro e os discípulos a avançarem para águas mais profundas. Eles eram pescadores experientes, haviam pescado a noite toda e não haviam pegado nada. E Jesus os desafia: avancem, avancem para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas na dimensão da evangelização exige confiança e disposição para mudar. Não continuar fazendo aquilo que sempre fizemos e como sempre fizemos. É um grande defeito das nossas paróquias, né? A gente se acostuma a fazer e a gente diz: nós sempre fizemos assim, sempre foi assim. Fazem 50 anos que fazemos assim. Será que não é preciso mudar? Então hoje Jesus nos chama, através do Papa Francisco, a fazer o mesmo, a sair, a arriscar, a evangelizar sem medo. E ele nos chama a partir para as periferias existenciais. A Igreja em Saída é a comunidade de discípulos missionários que tomam a iniciativa, se envolvem, acompanham, frutificam e festejam. Evangelho Gáudio, número 20. E a Madre Leônia, como sempre, nos exorta a essa missionariedade. E ela diz assim: a missão não espera. Onde houver um coração ferido, ali devemos estar, com amor e serviço. Olha que bonito, né? Às vezes essa periferia pode estar muito, muito perto de nós, ali onde há um coração ferido. É interessante que essa proposta, dita desta maneira, é do Papa Francisco, mas ela tem raízes profundas nos testemunhos de outras figuras da história da Igreja. Nós podemos lembrar da própria Madre Leônia, de Dom Geraldo Fernandes.
Mas eu quero trazer aqui Dom Helder Câmara, como alguém que se destaca como um profeta da justiça e da proximidade com os pobres, antecipando muitos dos desafios que o Papa Francisco nos apresenta hoje. Arcebispo de Olinda e Recife, foi um dos principais defensores dos pobres e dos marginalizados. Ele viveu uma espiritualidade profundamente missionária, baseada na proximidade com aqueles que sofrem. Uma palavra dele sobre os pobres e a justiça social é a seguinte: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Que dilema, né? E esse dilema continua muito atual. Hoje, né, em nossos dias, há quem diga, por exemplo, que o Papa Francisco é comunista. Há quem torça por sua morte. Há quem torça por sua morte. Pode isso, gente? Já dizia Jesus lá há 2000 anos atrás: esse povo mata seus profetas. A atuação de Dom Helder Câmara antecipava o que hoje chamamos de igreja em saída. Uma igreja que não se contenta em ficar dentro dos templos, mas que vai ao encontro dos que mais sofrem. Dom Helder defendia uma igreja que estivesse ao lado dos mais necessitados. Lutou pela dignidade dos trabalhadores, camponeses, favelados. Foi um dos grandes impulsionadores da teologia da libertação e da opção preferencial pelos pobres, algo que está muito presente no nosso carisma de missionárias claretianas. Viveu de forma simples, recusando privilégios e aproximando-se dos marginalizados. Outro testemunho vibrante é o do Papa Francisco. O que dizer deste homem, né? Basta olhar para a sua vida pastoral, para o seu ministério, para o seu magistério. Tudo está profundamente impregnado de missionariedade, de itinerância. Seu testemunho nos anima a ser uma igreja em saída e nos desafia a uma conversão pastoral. Repetimos então a frase dele, né? Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja doente pelo fechamento, pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O Papa Francisco é insistente em afirmar que a igreja precisa abandonar qualquer forma de autorreferencialidade e abrir-se ao mundo, especialmente às periferias. Ele não fala apenas de periferias geográficas, mas também de periferias existenciais, daqueles que estão afastados da fé, os que estão esquecidos, os marginalizados. Quero uma igreja pobre para os pobres. Evangelho Gaudium 198. Podemos dizer que é uma convergência de compreensão da missão da igreja enquanto igreja profética, enquanto igreja em saída entre Dom Helder e o Papa Francisco. São pontos de convergência entre eles: a proximidade com os pobres, a simplicidade de vida, a defesa da justiça social e essa imagem da igreja como um hospital de campanha que atende a todos. A mensagem de ambos é clara. A missão da igreja não é só focar nos sacramentos, no rito, em uma espiritualidade intimista, mas em uma espiritualidade encarnada, comprometida com a transformação da realidade. Uma espiritualidade preocupada com a evangelização. Uma evangelização que anuncia um Jesus que veio para estar com todos, para estar entre os pobres, e que deseja que todos tenham vida e a tenham em abundância. E olhando um pouquinho para a nossa prática, como viver hoje uma igreja em saída? Vamos então avançar para águas mais profundas, com coragem, com ousadia, com amor. Que nós, inspirados pelo testemunho de Dom Helder e pelas palavras do Papa Francisco, possamos ser missionários e missionárias em nossa realidade, levando esperança e justiça a quem mais precisa. E façamos então a nossa oração pedindo a Jesus um coração missionário. Senhor Jesus,
que vieste ao mundo pobre e humilde. Ensina-nos a reconhecer tua presença nos pequenos. Ensina-nos a avançar para águas mais profundas, a vencer o medo de sair ao encontro dos irmãos. Dá-nos um coração generoso e compassivo, que não passe indiferente ao sofrimento dos irmãos. Dá-nos um coração missionário, aberto, acolhedor e cheio de compaixão, que através do nosso testemunho, nossos irmãos possam encontrar o teu amor. Que a nossa igreja seja sempre uma casa de portas abertas, onde todos possam experimentar a tua misericórdia. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão continental.